Oi, gente, paz do Senhor Jesus, Pastor Marcos Melo, passando aqui essa manhã, a convite do meu amigo Pastor Josué Júnior, e grato pela oportunidade de poder liberar uma palavra sobre os jovens da querida Assembleia de Deus em Oeiras, uma igreja tão especial, tão amada por nós. Eu estou ministrando aqui em Araguaína, na Conferência Renovados, e ontem nós falamos sobre Isaías 6. Estamos falando sobre santidade, o tema aqui é santidade. Estamos falando sobre santidade em duas esferas. Estamos falando sobre santidade no que diz respeito à vida de comunhão e intimidade com Deus. A santidade, que é um dos princípios para quem deseja ter comunhão com Deus. E falamos sobre isso ontem. Hoje vamos falar sobre santidade no que diz respeito à unção, ao ministério, ao exercício do propósito. Ontem nós falamos que Isaías ouviu a voz do Senhor depois que ele foi tocado pela brasa do altar e purificado. Perceba que antes de ser purificado, Isaías não ouve a voz de Deus, ele ouve a adoração dos serafins. Ele ouve aquilo que os ministros de Deus liberam. Mas após ser tocado pelo fogo, ser purificado dos lábios impuros, após confessar que era um homem de lábios impuros e que habitava no meio de um povo de impuros lábios, Isaías ouviu diretamente a voz do Senhor. Isso fala de uma quebra de distanciamento e proximidade. Perceba, ontem nós falamos sobre isso. Perceba quando é que você sente mais a presença de Deus. O fluir da presença, aquela intimidade gostosa com o Espírito Santo. É quando você está em dias de consagração, de jejum, de oração, de palavra, ou na sua vida cotidiana normal. A santidade, ela nos aproxima do Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Nós apontamos isso para a questão da eternidade. Mas quem deseja desfrutar de uma vida de intimidade com Deus, de um relacionamento profundo, precisa ser purificado pelo sangue de Jesus. Desejar viver uma vida de santidade para atrair a presença de Deus. Perceba que Israel perdeu a presença de Deus quando o pecado adentrou o templo. Ezequiel 7, 8 e 9. Então, por que o Espírito Santo iria habitar em nós se nós não desejarmos ter uma vida de santidade? O Espírito Santo, ele nos conduz a uma vida de santidade. Ele quer nos transformar de fato e de verdade, morte, sacrifício, para viver o propósito, mas acima de qualquer coisa para desfrutar de íntima comunhão com Deus. Nós podemos ter uma vida íntima com o Senhor agora mesmo, nesse tempo em que nós vivemos. E para isso você precisa ter uma vida de santidade, estabelecer uma vida de santidade para agradar o Senhor. Não é santidade na horizontal, é santidade na vertical. É para agradar a Deus e não os homens. Não para ser apenas um mero religioso, mas santidade para desfrutar de íntima comunhão com Deus. Deus abençoe, que essa palavra queime no seu coração e que o Senhor te conduza a uma vida íntima, de prazer na presença dEle.